Nós vamos hoje meditarmos um pouco na palavra, porque Deus fala conosco através da sua palavra. E essa palavra, ela é pão para a nossa alma. O próprio Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus lava o nosso coração. É a voz do Senhor falando com cada um de nós. Nós podemos nos lembrar quando Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E cada pessoa que vai até Jesus com seus problemas, com suas cargas, com suas dúvidas, com suas necessidades, ele não só abençoa, mas como a palavra de Deus entrando no seu coração, ela recebe a salvação da sua alma, a bênção da vida eterna. É aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Quando nós ouvimos a voz do Senhor nos chamando, e nós olhamos para o Calvário, é aquele momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, e Deus nos perdoa. Ou seja, o nosso coração é limpo, é lavado pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Então agora, nós experimentamos uma nova vida. Eu creio que cada um de vocês que estão aqui já tiveram esse encontro com Jesus. Já tiveram essa experiência de uma nova vida, de buscar a Deus em oração, de se fortalecer nas horas das lutas, de colocar na mão dele diante de problemas, de situações. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: agora somos filhos de Deus. Pois é isso que o apóstolo São João escreve no Evangelho, né? Que todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o privilégio de serem chamados seus filhos. Então, a partir do momento em que eu recebo Jesus na minha vida, eu me torno filho de Deus. É aquilo que nós aprendemos. Somos de Deus duas vezes, porque Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos criou. Somos suas criaturas. Mas no momento em que nós recebemos Jesus, está no capítulo 3 do Evangelho de São João, ou melhor, capítulo 1 do Evangelho de São João, versículo 12, que todo aquele que recebe se torna filho de Deus. E São Pedro, quando escreve a sua carta, a primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele fala assim, para a igreja, para aqueles que receberam Jesus: mas vós sois geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o apóstolo Pedro estava mostrando que cada pessoa da igreja é aquele povo que foi adquirido, é aquele povo que tem uma vida reta, nação santa, sacerdócio real. Cada um de nós somos diante de Deus sacerdote, ou seja, Deus ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, Ele vê e ouve a voz do nosso coração. Por falar nisso, eu estou aqui a me lembrar que quando Jesus foi ser assunto aos céus, isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24,
Várias pessoas haviam visto Jesus ressuscitado. Você se lembra, domingo pela manhã, Maria e algumas mulheres estavam lá no sepulcro, Maria Madalena e algumas mulheres estavam lá no sepulcro, viram que Jesus ressuscitou. Ele apareceu para os discípulos, para os apóstolos, né? Depois para alguns discípulos, e ficou 40 dias aqui com os discípulos. Mas muitos não haviam visto. Muitos não sabiam da ressurreição de Jesus. Que ele foi morto, derramou seu sangue por nós, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. E nesses 40 dias, ele esteve com os discípulos, instruiu, e chegou o momento de ele ser assunto ao céu. Porque ele havia falado para os discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. E quando ele vier, estará convosco para sempre. Ele falava a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo era o substituto de Jesus aqui na terra. Jesus está à direita do Pai. Quando Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, ele estava dizendo: vou estar com vocês através do Espírito Santo. Ele habita em cada um de nós. Nós sabemos que somos templo de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Não sabeis vós que sois templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo tem que fazer morada no nosso coração. É por esse motivo que cada cristão, ele não anda sozinho, mas o Senhor anda com ele, o Senhor está com ele, Deus está com ele, através do Espírito Santo. Agora Jesus está numa aldeia chamada Betânia, que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. E ali se reúne aproximadamente 600 pessoas. E grande parte dessas pessoas não haviam visto Jesus ainda. Mas os apóstolos chamaram e eles foram lá. E o Senhor, conhecendo o coração deles, é por isso que Deus ouve a voz do coração do homem. Quando você lê lá no profeta Isaías sobre Lúcifer, lá no céu, Deus lê o coração de Lúcifer. Tu dizias no seu coração: farei meu trono mais alto do que o Altíssimo. Então Deus, ele lê, ele entende, ele ouve a voz do nosso coração. E estavam lá os 600 homens, e muitos deles assustados. Mas é o Mestre, é Jesus. Olha, ele está aí, está vivo. E o Senhor, conhecendo o coração deles, ouvindo aquela voz, falou: olha a minha mão, olha as minhas mãos. Isso está no capítulo 24 de São Lucas. Olha os meus pés, a marca dos pregos. Sou eu mesmo. E então eles se encheram de alegria, porque estavam preocupados, estavam apavorados com aquele acontecimento. Então houve uma alegria geral. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E o Senhor então falou para eles: olha, vocês fiquem aí em Jerusalém, até que a promessa do Pai se cumpra. Jesus estava lembrando sobre a promessa do Espírito Santo. Então vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. Isso está em Lucas 24, 35. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, pois espere a promessa do Pai.
E aí então Jesus subiu, uma nuvem o cobriu, e eles ficaram olhando. E aquilo foi algo tremendo, foi forte, porque a nuvem cobriu e Jesus desapareceu, eles não viram. E ficaram ali olhando, de repente, dois varões, dois anjos, falam, varões galileus, por que vocês estão assim tão vidrados, atônitos, olhando para o céu? Mas fique sabendo, e da mesma forma que ele subiu, e a nuvem cobriu, da mesma forma ele voltará. E essa é a promessa que nós temos, que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, e a sua igreja são todos aqueles que têm o Espírito Santo no coração. A igreja não é as quatro paredes. A igreja não é uma denominação, uma placa de igreja. Mas a igreja são todos aqueles que têm o Espírito Santo. É onde Deus habita. Da mesma forma, Jesus virá nas nuvens e atrairá a sua igreja. Ou seja, o Espírito Santo subirá com a igreja, com todos os salvos, com todos aqueles que creem em Cristo. O Senhor não pisará na terra, nessa volta, mas nós o encontraremos nas nuvens. Aqueles irmãos que morreram primeiro, ressuscitarão com corpo incorruptível. Ou seja, todos os salvos subirão. Então, eles ficaram em Jerusalém, reunidos, numa casa fechada, porque eles estavam com medo. Ora, mataram Jesus na cruz, uma morte horrorosa. Foi uma morte tremenda, terrível. O chicote ficou nas suas costas, que arrancavam pedaços de carne. Os historiadores falam que os ossos ficavam aparecendo nas costas, porque haviam como lâminas na ponta do chicote, 5 lâminas, quando batia nas costas arrancava pedaços de carne. Então o sofrimento de Jesus foi tremendo, mas tudo por amor a cada um de nós. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ali veio com propósito, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para perdoar os nossos pecados, para nos levar de volta para Deus, porque o pecado nos afastou do Pai. Mas agora, São Pedro fala, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, somos de Deus. E Jesus fala, mas vocês precisam receber a promessa do Pai. Fiquem em Jerusalém, orando. Porque a pessoa precisa do poder do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é aquele que nos conduz à verdade. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. É aquele que nos inspira, é aquele que nos fortalece. Então é importante a presença do Espírito Santo na nossa vida. E eles ficaram lá em Jerusalém orando durante 10 dias. Porque Jesus subiu no 40º dia e aconteceu o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E coincidentemente, ou seja, era um tipo, a saída do povo de Israel do Egito, e a festa de Pentecostes 50 dias depois, lá no deserto. Da mesma forma, quando Jesus morre na cruz, ali, próximo ao dia da Páscoa, e ressuscita, 50 dias depois era a festa de Pentecostes. Então a saída do Egito lá atrás prefigurava a morte de Jesus na cruz.
O povo saiu da escravidão. Jesus morreu para nos libertar. E agora, 40 dias, Jesus sobe ao céu. E eles ficaram em Jerusalém orando durante 10 dias. Imagine um culto de oração durante 10 dias. Orando, buscando a Deus. Foi um culto que demorou 10 dias ali. E muitos não aguentaram. Eram 600 que estavam lá em Betânia. No domingo de Pentecostes só havia 120 orando. Tem muito crente que não gosta de orar. Tem muito crente que não vem em culto de oração. Faz nos lembrar daqueles irmãos que não perseveraram em oração, que não foram cheios do Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. E esses homens que estavam ali na casa, fechados, com medo, orando, medo do quê? Da perseguição dos romanos, da perseguição dos religiosos judeus. Pô, se fizeram esse comércio, imagina com a gente. Então eles fecharam a porta e estavam orando, mas quando o Espírito Santo foi derramado, eles começaram a orar, a glorificar a Deus, a falar em línguas estranhas. Tanto é que havia festa de Pentecostes lá em Jerusalém, eles escutaram a oração dos irmãos glorificando, gritando, glorificando, pulando, enfim, eles foram atraídos. E chegaram lá e viram aqueles 120 falando em línguas, e muitas daquelas pessoas que eram gregas, que eram de povos da região que falavam outras línguas, entenderam, eles glorificando a Deus na língua deles. E falavam em mistério com Deus, foram batizados no Espírito Santo. E aí o apóstolo Pedro, que havia negado Jesus, 3 vezes praguejou, não conheço, não sei quem é e tal. Quando o galo cantor se lembrou do que Jesus falou, foi lá, chorou amargamente. Mas Pedro negou Jesus, Pedro cortou a orelha do servo sumo sacerdote, Pedro vacilou quando afundou lá no mar, estava andando com Jesus e afundou no mar. Mas agora, cheio do Espírito Santo, ele vai à porta da casa e vê aquela multidão. E muitos estavam lá assustados com aquilo, vendo aqueles homens simples falando na língua de várias nações que ali estavam. Mas também havia aqueles que zombavam, falavam, estão bêbados, olha, manhã de domingo e já estão embriagados. Porque com certeza havia pessoas de joelho, havia pessoas chorando, havia pessoas glorificando, sorrindo, pulando. Estão embriagados. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. Não, gente, o que está acontecendo aqui não é que ninguém bebeu, não. Aqui ninguém bebe. Aqui estão cheios do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é cumprimento da promessa de Deus, do profeta Joel, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí Pedro, com uma ousadia tremenda, não negou Jesus, ele vai à frente, fala o que está acontecendo aqui, aí ele começa a falar lá dos primórdios, e vai falando a história de Israel, os feitos de Deus, e até a morte de Jesus. Mas a unção que estava em Pedro era tão grande, que as pessoas pararam e um deles diz assim, o que faremos? Muitos deles ali creram na pregação, e Pedro falou, cada um de vós se arrependam e sejam batizados, para que os vossos pecados sejam cancelados e vocês recebam o dom da vida eterna. Olha o poder do Espírito Santo na vida daqueles irmãos lá, mudou a história, mudou a história. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ter esse substituto de Jesus na nossa vida com intensidade. Porque nos dá ousadia, nos dá autoridade. Logo depois disso,
Pedro acaba de pregar, fala do arrependimento, de ser batizado. 3.000 pessoas ali que estavam na festa, chegaram perto da casa, aceitaram Jesus e foram batizadas. Imagino que eles passaram o domingo todo batizando gente. A igreja nasceu ali. No dia seguinte, Pedro foi orar no templo, estava lá um paralítico. E Jesus usa Pedro e João para curar aquele paralítico, que estava lá tantos anos sofrendo, pediu uma moeda, uma esmola. Ele falou: nós não temos nada disso, mas temos a graça de Deus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ali o milagre aconteceu. Porque os milagres começaram a acontecer na igreja, na vida daqueles discípulos, e o poder do Espírito Santo na vida deles. E nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele que nos dá autoridade, não nos deixa desanimar, faz nós enfrentarmos as lutas, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos guia em toda a verdade, consola o nosso coração. A Bíblia fala que Ele é o nosso amigo. Então nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Com o movimento da igreja, agora cheio do Espírito Santo, aqueles homens, muita gente começou a se agregar. As autoridades chamaram Pedro para falar o que está acontecendo aqui em Jerusalém. E Pedro vai diante das autoridades, agora sem medo, cheio do Espírito Santo, e fala: olha, em nenhum outro há salvação, que nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, existe outra nome dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então essa ousadia, essa intrepidez, foi a presença, o poder do Espírito Santo na vida dele. E a promessa não é só para aqueles dias, não. Pedro fala: a promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quantos nosso Senhor chamar. Então, essa promessa é para nós nos dias de hoje. O poder do Espírito Santo na nossa vida. Deus usa cada um. Deus usa o homem, Deus usa a mulher, Deus usa a criança, Deus usa quem Ele quer, contanto que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo. Mas nós temos que eleger prioridade na nossa vida. Se nós olharmos para Jesus como um ser distante, ele não vai ser prioridade. Mas se nós nos lembrarmos do que o próprio Jesus disse: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus em primeiro lugar. Se Deus for prioridade na nossa vida, nós vamos procurar ter intimidade com Ele, ser amigo dEle, ser cheio dEle. E como? Conversando, orando, buscando a sua face, procurando agradar a Deus com a nossa vida. Eu escrevi algo aqui, não sei se eu vou encontrar. Quando Jesus fala que brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, para nós produzirmos boas obras, para a nossa vida brilhar, nós precisamos ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter intimidade com Ele.
saber que Ele está conosco, saber que Ele está na nossa vida, falar com Ele, sabendo que Ele é o substituto de Jesus na nossa vida. Jesus só podia estar em um determinado lugar, mas hoje Ele está em nós através do Seu Espírito. E nós sabemos, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos disso, ter o Espírito Santo em nós. E eu creio que quando a luz brilha, as pessoas olham e falam, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é importante, porque a nossa reputação que vai à frente. O poder do Espírito Santo faz com que as nossas obras sejam conhecidas. O nosso testemunho, lá no trabalho, com os amigos, na escola. Então a nossa reputação é boa. Mas só tem uma boa reputação quem também tem um caráter. O caráter é aquilo que Deus vê em nós. Deus ouve do nosso coração amor a Ele, fidelidade, lealdade, obediência, temor. Toda pessoa que tem caráter, ela produz bons frutos. Sua reputação é boa. Então, é importante o cristão ter a presença do Espírito Santo. Que a sua luz possa brilhar. Eu poderia falar na noite de hoje, ainda sobre Atos, quando a igreja cresceu muito, começou a ter uma murmuração na igreja a respeito das viúvas e dos pobres na igreja. E havia lá os judeus lá de Israel e aqueles judeus que eram da Grécia. Quando você lê na Bíblia, você vai ver o capítulo 6 de Atos, que eram os selenitas. Eram os judeus lá da Grécia. Eles começaram a falar, os irmãos lá da igreja de Jerusalém não cuidam dos pobres, não cuidam das viúvas. Foi por isso que os apóstolos se reuniram com a igreja e formou o corpo diaconal, escolheram 7 diáconos. E qual foi o que eles procuraram? Homens cheios do Espírito Santo, homens, família, homens de boa reputação. Entre eles, teve o Estevão. Estevão era um homem eloquente, pois era um homem cheio do Espírito Santo, ele pregava, e a Bíblia fala que milagres e maravilhas aconteciam, sinais e prodígios, e ninguém conseguia resistir quando discutia com ele, porque ele tinha a sabedoria de Deus. O Espírito Santo na nossa vida nos dá sabedoria, gente. Muitas vezes a gente ouve coisas, a gente sabe como responder. Mas se a gente tiver comunhão com Deus, Deus nos dá a palavra. E Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Porque aí as pessoas não conseguiam vencê-lo, suportar os seus argumentos. Contrataram lá uns homens que mentiram contra ele e acabou Estevão sendo morto a pedradas. Foi o primeiro mártir do cristianismo. Mas mesmo naquela hora, o homem cheio do Espírito Santo não negou Jesus. Pelo contrário, ele dizia assim, eis que eu estou vendo o céu aberto e Jesus à direita do Pai. Então a pessoa cheia do Espírito Santo
mesmo nas horas mais difíceis, mesmo no momento de grandes lutas, ela tem força, Deus consola, Deus conforta. Então nós, como filhos de Deus, não podemos perder a essência do Evangelho, que é o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos buscá-lo mais. Porque com Deus na nossa vida, com o poder do Espírito Santo, nós vamos ser instrumento de Deus. Deus vai nos usar, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar você para abençoar outros. E uma coisa é certa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o cuidado de Deus está sobre ela em todos os momentos. Pode ter certeza que quando você prioriza as coisas de Deus, quando você prioriza as coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você tem prioridade, Deus é prioridade na minha vida. Quando Deus está em primeiro lugar, as demais coisas Deus acrescenta no seu viver. Você vai ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua vida familiar, enfim, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida na igreja, onde você estiver, onde você colocar as plantas dos seus pés, vai prosperar, é terra santa, vai ser abençoado por Deus. Então, meu querido, o segredo é priorizar as coisas de Deus. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Você vai ver como seu trabalho vai ser abençoado, sua família vai ser abençoada, o seu coração vai ser abençoado. Priorize as coisas de Deus e as demais coisas Deus acrescentará no seu viver. Amém? Coloque-se em pé no seu lugar. Glória a Deus.